Fala aí, gurizada, aqui é o professor Steph e nós vamos agora à nossa segunda aula de números racionais. Bom, na aula passada, então, nós trabalhamos ali com a parte inicial, mostrei para vocês o que eram os números racionais na reta numérica, as formas, né, fracionária, decimal, como transformar de uma para outra. E o que nós vamos ver nessa aula de hoje, então? Adição de números racionais, subtração de números racionais, multiplicação e divisão de números racionais. As operações básicas entre eles, tá? Primeiro, vamos começar com adição e subtração de números racionais. Como é que funciona isso daí? Olha só. Então, trabalhar essas operações por meio de situações problema e depois deduzir as regras referentes ao tópico do conteúdo que estamos abordando. Primeira situação. José verificou que sua conta bancária tinha saldo negativo de R$ 480,50. No dia seguinte, ele movimentou essa conta bancária fazendo pagamentos no valor total de R$ 376,25. Após efetuar esses pagamentos, como ficou a conta bancária de José? Então vamos resolver isso aí, olha só. O saldo inicial dele era de R$ 480,50 negativo. Depois ele ainda veio a pagar contas no total de R$ 376,25. A lógica aqui, pessoal, é a mesma lá dos números inteiros. Então posso ter números racionais positivos ou negativos e no momento de fazer o saldo, o que vai impactar é o sinal deles, tá? A única coisa diferente aqui é como adicionar ou como subtrair esses números. Então olha só. Como eu tenho dois números racionais negativos, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar essas duas quantias para saber o quanto o José ficou devendo no banco no total. Então, como é que eu faço isso, tá? Isso vale tanto para adição quanto para subtração. Vocês vão colocar os números aqui, o 480,50 e o 376,25, de forma que a vírgula, olhem aqui, a vírgula esteja alinhada uma embaixo da outra, bem retinho, para não dar problema, tá? Se tiver faltando alguma casa decimal, aqui não tá, ó, porque esse número tem duas casas decimais e esse aqui também tem duas. Se tiver faltando alguma casa decimal, vocês completem com zero, tá? Mas nesse caso aqui não tá. Depois é só somar, ó. Então 0 mais 5 dá 5, 5 mais 2, 7, baixa a vírgula, ó, a vírgula baixa junto. 0 mais 6 dá 6, 8 mais 7 dá 15, vai 1 lá em cima. 4 mais 3 mais 1 dá 8. Então, qual é a resposta? Ó, fazendo aqui o saldo, né? Eu vou deduzir que o José ficou devendo para o banco R$ 856,75. Essa é a ideia, tá? Bom, vamos lá. Situação 2. Certa noite, em São Joaquim, Santa Catarina, foi registrada a temperatura de menos 7,6 graus. Já na manhã seguinte, houve um aumento de 5,5 graus na temperatura. Qual foi a temperatura registrada nessa manhã? Vamos montar a conta como se fossem números inteiros. Ó. A temperatura da noite era menos 7,6, subiu, ou seja, elevou 5,5 graus de temperatura. Então, para determinar a temperatura pela manhã, vamos realizar esse cálculo. Ó. Menos 7,6 mais 5,5. Menos 7,6 mais 5,5, que vai dar menos 2,1. Olha só. Percebam que o 7,6 é negativo e o 5,5 é positivo. Então, como o 7,6 é maior, vai ficar negativo. E quanto vai ficar negativo? Aí é só fazer 7,6 menos 5,5. Então, alinha a vírgula, mesma coisa que a adição, alinha a vírgula. 6 menos 5 dá 1, 7 menos 5 dá 2. Então, menos 2,1. Tá? A temperatura registrada foi de menos 2,1 graus Celsius. Situação 3. Ó. Na primeira etapa de uma competição submarina, Júlio mergulhou a menos 20,5 metros de profundidade. Ou seja, ele chegou lá a profundidade de 20 metros e meio. Durante a segunda etapa, ele desceu mais alguns metros, atingindo menos 27,3 metros de profundidade. A pergunta é, quantos metros Júlio desceu na segunda etapa da competição, né? Ou seja, qual foi a diferença aqui de metragem, de profundidade, que o Júlio desceu. Então, como é que a gente vai fazer isso? A profundidade na primeira etapa era de menos 20,5,
e na segunda etapa de menos 27,3. Para resolver essa questão, vamos aplicar o cálculo da subtração, tá? Então, vou pegar o final lá dele, a metragem final, a profundidade final, que era menos 27,3, e vou fazer a diferença com a primeira profundidade, que é menos 20,5. Então, menos 27,3 menos, porque é diferença, menos 20,5, que vai ficar menos 27,3. Lembrem aqui menos com menos aqui, para tirar os parênteses, troca o sinal do 20,5. Então, mais 20,5, que vai dar menos 6,8. Como é que eu faço conta? Ó? O menos 27,3, o 27,3 no caso ele é maior do que o 20,5. Então vai ficar negativo e agora é só fazer 27,3 menos 20,5. Olha aqui, coloca na conta, alinha as vírgulas e faz. 3 menos 5 não dá, pede emprestado para o coleguinha, né? Aqui fica 6, aqui 13. 13 menos 5 dá 8. 6 menos 0 dá 6 e 2 menos 2 dá 0. Então, 6,8 negativo. Tá? Portanto, o Júlio desceu 6,8 metros até a segunda etapa ali. Então, olha só. Ao realizarmos uma adição ou subtração entre números racionais na sua forma decimal, devemos ficar atentos à vírgula, principalmente se o número de casas for diferente, como eu falei para vocês. Aí tem que completar com zeros. Nesses casos, devemos alinhar as vírgulas e completar as casas decimais. Exemplo 1. Olha aqui, ó, pessoal. Eu fiz mais 2,5 mais 7,354. Esse número aqui tem uma casa decimal e esse aqui tem 3. Tá? Como é que vai ficar isso aqui, então? Ó? Eu vou colocar o 2,5 e alinhar a vírgula dele com a vírgula do 7,354. Ó. A vírgula fica alinhada. Só que aí vai faltar casa decimal aqui. Então, o que eu faço? Eu coloco 0, 0 para ficar o mesmo número de casas decimais e adiciono. Ó, aqui dá 4, aqui dá 5. 5 mais 3, 8. 2 mais 7 dá 9. Então, 9,854. Bem fácil, né? O segredo é alinhar as vírgulas. Exemplo 2, ó. Mais 2,75 menos 3,4. Então, vai ficar 2,75 menos 3,4. Como é que a gente faz? Ó? O menos 3,4 é maior do que o 2,75. Então, vai dar negativo. E eu coloco sempre o número maior na parte de cima da subtração, tá? Não pode botar o 2,75 em cima, que vai dar errado. Então, vai ficar 3,4 menos 2,75. Para eu saber o quanto fica devendo, né? Lembram? Eu tenho 2,75 e eu devo 3,4. Então, quanto é que eu vou ficar devendo? Só fazer a diferença. Tá? Aqui 0 menos 5, 10 menos 5, né? No caso dá 5. 3 menos 7 vai ficar 13 menos 7 dá 6. E aqui 2 menos 2 vai ficar 0. Tá? Eu não fiz aqui os cortes e as coisas, mas vocês conseguem fazer a subtração, né? Porque no computador é difícil de montar isso. Muito bem. As mesmas regras aplicam-se aos números racionais na sua forma fracionária, tá? Na forma decimal acontece desse jeito, na forma fracionária do mesmo jeito. Olha só um exemplo, ó, menos 1 meio mais menos 4 quintos. Então, tirando os parênteses, vai ficar menos 1 meio. Esse mais não troca o sinal, então menos 1 meio menos 4 quintos. O que tem que fazer mesmo? Mínimo múltiplo comum. Então, MMC entre 2 e 5 dá 10. Depois, 10 dividido por 2 dá 5, vezes 1 dá 5. Põe o 5 aqui. Depois, 10 dividido por 5 dá 2, vezes 4 dá 8. Põe o 8 aqui, ó. Então, vai ficar, esse menos 1 vai ficar menos 5, e esse menos 4 vai ficar menos 8. Menos 5 menos 8 dá menos 13, então menos 13 décimos. Exemplo 2. Mais 2 terços mais 9 dozeavos. Então, vai ficar mais 2 terços mais 5 dozeavos aqui, tá? Aqui deu, não sei o que aconteceu aqui. Bom, aqui eu digitei errado, tá? Vamos pular esse exemplo para não dar problema aqui. Acho que eu digitei errado ali. Ou melhor, ao invés de pular aqui, ó, só desconsiderem aqui esse 5 é para ser um 9 aqui, tá? Finjam que vocês não viram. Então, o que a gente faz, né? O MMC, então, o MMC entre 13 e 12 é 12. 12 dividido por 3 dá 4, vezes 2 dá 8, põe um 8 aqui.
Depois 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 9, isso aqui é um 9, tá? Dá 9. E aí depois mais 8 mais 9 dá mais 17 décimos. Então, mais 17 décimos, tá? A ideia é a mesma aqui. Número decimal ou fracionário, aqui a gente vai utilizar as mesmas regras lá dos números inteiros para adicionar ou para subtrair, tá? Agora, multiplicação e divisão de números racionais. Então, vamos trabalhar essas operações por meio de situações problema, depois deduzir as regras para resolver, tá? Situação 1. Rodrigo comprou 2,7 kg de maçãs ao preço de R$ 5,90 o quilo. A pergunta é quanto ele gastou. Bom, então 2,7 kg, cada quilo custa R$ 5,90. O que eu vou fazer? Vamos multiplicar, né? Então, multiplica o 2,7 pelo 5,9. Como é que multiplica, então? Então, a gente vai colocar aqui ó, o 5,90 vezes 2,7 e aqui não precisa alinhar as vírgulas, tá, pessoal? Lá na adição e na subtração precisa colocar a vírgula embaixo da vírgula, né? De forma alinhada, aqui não precisa. Aqui coloca de qualquer jeito mesmo e multiplica, tá? Então 7 vezes 0 dá 0, 7 vezes 9, 63, 7 vezes 5, 35, 35 mais 6, 41. Depois, tá, pessoal, a mesma coisa que uma multiplicação normal, como se não tivesse vírgula. Daí inutiliza a primeira casa, né? 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 9, 18, 2 vezes 5 dá 10, mais 1, 11. E soma, né? Então vai ficar 0, 3, 9, 5 e 1. E aí como é que vocês vão saber aonde vai a vírgula? Da seguinte forma, ó, prestem atenção. Pega esses dois números e adiciona o número de casas decimais que eles têm. Então, o 5,90 tem duas casas decimais e o 2,7 tem uma. Uma mais duas dá 3. Então, a resposta vai ter 3 casas decimais. Ó. 1, 2, 3. Para quem não lembra, casa decimal é casa depois da vírgula. Então, ele vai gastar R$ 15,93. Tá? Aquilo que eu falei. Para saber onde colocar a vírgula, basta somar as casas decimais dos fatores. Situação 2. Paula comprou 5 caixas de piso cerâmico, cada uma delas com 3,24 metros quadrados de piso. Calcule o valor total dessa compra, sabendo que o metro quadrado desse piso custa R$ 24,40. Então, olha só. O que a gente vai usar aqui, né? Ela comprou 3,24 metros quadrados de piso e o metro custa R$ 24,40. Então, primeira coisa, ó, sabendo que ela comprou 5 caixas desse piso e cada caixa tem 3,24 metros quadrados, vamos ver quantos metros quadrados ela comprou. Então, 3,24 vezes 5, ó, multiplica normal, como se não tivesse vírgula. Então, vai ficar 324 vezes 5, que daria 1.620. Aí, conta aqui, ó, esse número tem duas casas decimais e esse aqui não tem nenhuma. Então, a minha resposta vai ter só duas casas decimais, então vai ficar 16,20. Ou seja, dentro dessas 5 caixas aí, todas juntas, a Paula comprou 16,20 metros quadrados de piso. Agora vamos ver quanto custa, ó. Vamos calcular o preço. Vamos pegar a quantidade total de metros quadrados e multiplicar pelo valor de 1 metro quadrado. Então, 16,20 vezes 24,40. Vai dar essa baita conta aqui e lá no final vai ficar 395,2800. O que isso quer dizer? Quer dizer que ela gastou 395,28. Professor, mas os dois zeros do final, lembram que eu falei na outra aula que a gente pode acrescentar zero no final do número e ele continua sendo o mesmo número? Pois é, se eu posso acrescentar, eu também posso retirar os zeros do final. Então, 395,28 é a mesma coisa que 395,2800, tá? Então, essa daí é a resposta. Se tiverem dúvidas, tá, pessoal, me mandem as dúvidas ali pela sala de aula que eu atendo vocês. Sei que é um pouquinho complicado às vezes o conteúdo, ainda mais de forma remota. Considerações importantes. Então, as regras de sinais vão se aplicar, tá? Essa é uma consideração importante. Ali nas situações problema, a gente só usou números positivos na multiplicação aqui. Agora, as regras de sinais se aplicam, tá? E as regras aplicam-se para os números racionais na forma fracionária também, as mesmas regras.
Então, olha só os exemplos aqui, tá? Mais 1,4 vezes menos 2,35. Bom, sinais diferentes lá dos números inteiros vai dar menos. E aí eu faço 1,4 vezes 2,35, que dá 3,29. Só calcular. Aqui, menos 0,01 vezes menos 0,3. Sinais iguais dá mais. 0,01 vezes 0,3 dá 0,03003, tá? Só multiplicar aqui que nem eu mostrei antes. Questão 3, ó, na forma fracionária, mais 1/3 vezes mais 2/4. Para quem não lembra, ó, sinais iguais dá mais. Como é que multiplica a fração? Bem fácil. Ó. 1 vezes 2 dá 2, 3 vezes 4 dá 12. Depois, pessoal, é só simplificar ela. Então, 2 dozeavos dá para dividir em cima e embaixo por 2, que vai ficar 1/6. E questão 4, ó, sinais diferentes dá menos. 3 vezes 1 dá 3, 4 vezes 5 dá 20. Então, menos 3/20. Agora sim, a divisão de números racionais. Bom, vamos começar com as situações problema, depois a gente vai para o algoritmo. Divisão um pouquinho mais chata. Olha só. Lúcio comprou 180 bolas, deu o mesmo modelo para revendê-la em sua loja e pagou R$ 675. Olha, comprou 180 bolas iguais e pagou R$ 675. No entanto, por causa da concorrência, ele precisou vendê-las com desconto, de modo que só conseguiu R$ 450 por elas. Qual foi o prejuízo de Lúcio em cada bola? Tá? Como é que a gente vai resolver isso? Então, primeiro vamos determinar o prejuízo total do Lúcio. Né? Ele pagou R$ 675 e vendeu só por 450. Então, ele teve um prejuízo de R$ 225. Tá? Essa é uma das maneiras de fazer. Tem outras maneiras, tá? Estou mostrando essa. Agora, para saber quanto ele perdeu em cada uma das bolas, é só pegar os R$ 225 e dividir por 180 bolas, para saber quanto teve de prejuízo em cada uma. Então, ó, 225 dividido por 180 dá 1. 180 cabe uma vez aqui, menos 180 sobra 45. 45 não dá por 180, bota uma vírgula e um zero. Aí sim, ó, o 180 cabe duas vezes aqui, que dá 360, e sobra 90. Tá? Bota mais um zero e divide. 900 dividido por 180 dá 5. 5 vezes 180 dá exatamente 900. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que o Lúcio perdeu R$ 1,25 em cada uma das bolas que ele vendeu. Ele teve um prejuízo de R$ 1,25 em cada bola, totalizando R$ 225 de prejuízo. Tá? Aqui, situação 2. Maria quer dividir 1,55 ml de remédio em seringas que comportam 0,125 ml. Quantas seringas ela vai encher? Bom, a ideia aqui é simples, né? Pegar o conteúdo total do remédio e dividir pelo conteúdo que cabe em cada seringa, né? Então, nós vamos fazer, ó, 1,55 dividido por 0,125. Como é que a gente vai resolver essa divisão, tá? Primeira coisa, pessoal, se estiver dividindo dois números decimais, é completar as casas decimais, deixá-las iguais, ó. Então, aqui o 1,55 só tinha duas casas, acrescentei um zero no final, ficou 3 casas, e o 0,125 ficou 3 casas também. Tem que ter o mesmo número de casas para dar certo, tá? Depois, o que a gente faz? Agora, tira as vírgulas, tá? Tira as vírgulas e divide os números como se não tivesse vírgula. Então, vai ficar 1.550 dividido por 125. Ó. Então, o 125 ele cabe uma vez aqui, né? Uma vez. Então, 155 menos 125 dá 30. Baixo zero, ó. 300 dividido por 125 dá 2. Menos 250, sobra 50. Não tem mais nada para baixar, então bota uma vírgula e acrescenta um zero aqui. O 125 cabe 4 vezes no 500, que dá exatamente 500 e sobra zero. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que dá para encher 12,4 seringas. Então, um pouquinho mais de 12 seringas a Maria consegue encher com essa quantidade de remédio, tá? 12,4 seringas. Considerações importantes sobre a divisão, tá? As regras de sinais se aplicam, como eu mostrei para vocês antes, sinais iguais mais, sinais diferentes menos, e as mesmas regras se aplicam nas frações, ó.
Então, por exemplo, mais 0,28 dividido por menos 0,2. Mais com menos dá menos, 0,28 com 0,2 dá 1,4. Como é que faz? Ó? Bota um zero aqui no final, vai ficar 0,28 dividido por 0,20, e 28 por 20 dá 1,4. Depois vocês podem fazer e testar. Ó? Menos com menos dá mais, 4,4 dividido por 8 dá 0,55. Que teria que colocar 8,0, né, para igualar as casas decimais. Aqui, mais 2/3 dividido por mais 3/5, para quem não lembra, divisão de frações, ó. Copia a primeira e multiplica pela segunda invertida. Então, a segunda é 3/5, fica 5/3. E aí faz, ó, 2 vezes 5 dá 10, 3 vezes 3, 9, e sinais iguais dá mais. Aqui, mais 1/4 dividido por menos 3/4. Copia a primeira, multiplica pela segunda invertida. Vai ficar menos, então 1 vezes 4 dá 4, 4 vezes 3, 12. E aí simplifica isso daqui por 4, que vai ficar menos 1/3, tá? Então essa foi nossa última aula de números racionais. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa me chamem, tá? Um abraço e até a próxima.